Agora, voltando ao Leonardo, né? Vocês vão ver ao longo da minha apresentação que muitas coisas, né, a gente não consegue datar, né? Quando é que o Leonardo fez isso? Em que fase da vida dele ele fez isso, né? Então, é muito difícil, né, tentar adivinhar a fase dele, por exemplo, pela escrita, o que já não acontecia com Newton, né? O Newton passou por fases de diferentes tipos de escritas, né, letras, maneira de escrever. Então é muito fácil, né, a gente dizer, Newton disse isso numa certa fase da vida dele. Enquanto que o Leonardo, isso é impossível, né, ele não mudou a escrita ao longo da vida dele. E Leonardo desenhou engenhocas, desenhou cenários, quadros. Ele era extremamente obcecado, né, pelas descobertas, nunca terminava as obras, né? Mas a única coisa que a gente sabe dele são aonde ele passou, em que fase da vida dele. Então a única certeza que a gente pode ter certeza aonde ele esteve numa certa fase da vida dele. E a coisa mais importante talvez nesta apresentação é falar que a única vez que ele conseguiu, né, trabalhar como engenheiro, né, foi em 1502. Fora isso, ele não teve nenhum contrato ou nenhum trabalho especificamente designado a ele com relação à engenharia, né? O Leonardo, né, eu vou voltar disso, mas só para antecipar um pouco, né? O Leonardo, ele teve a sua primeira educação com o Verrocchio. Ele trabalhou com o Verrocchio como aprendiz até cerca de 20 e poucos, quase 30 anos. E aí, nessa época, com o Verrocchio, ele tinha feito um instrumento inusitado com a forma de um cavalo. Era um instrumento, segundo dizem, tinha um som magnífico e a forma era a cabeça de um cavalo. Aí o Medici queria dar esse cavalo como presente para o Ludovico Sforza e ele achou nada melhor do que o próprio autor levar esse instrumento musical que o Leonardo tinha feito, também porque o Leonardo, dizem os historiadores, era um exímio músico. Ele chegou a compor músicas, né? Eu tenho algumas das músicas compostas por ele, né? E então o Medici resolveu mandar o Leonardo como mensageiro e levar esse instrumento musical. E o Leonardo, nessa época, ele já tinha pretensões de ser engenheiro. Ele falou, eu não sou músico, eu sou engenheiro, né? Mas em todo caso ele achou que essa seria a grande oportunidade que ele tinha para romper o cordão umbilical com o Verrocchio. Então ele aceitou essa missão de levar esse instrumento de presente para o Sforza e o Moro. Mas aí ele escreveu uma espécie de currículum vitae, né? Ele escreveu uma carta ao Ludovico que eu vou apresentar. Eu vou tomar a liberdade de perder alguns minutos, cerca de 5 ou 10 minutos, lendo essa carta, ou esse currículo vitae que o Leonardo fez para o Ludovico Sforza, né? Ele disse, muito ilustre senhor, tendo agora conhecimento suficiente e experiência dos homens, que alegam ser inventores habilidosos de máquinas de guerra, e tendo percebido que as ditas máquinas não diferem em nada das que são comumente empregadas, eu me proponho, sem detrimento de qualquer outra pessoa, revelar meus segredos a Vossa Excelência, para quem eu lhe ofereço executar a seu critério todos os itens resumidamente anetados abaixo. Tenho um modelo de pontes muito fortes, mas leves, extremamente fáceis de carregar, por meio dos quais o senhor poderá perseguir ou, se necessário, colocar em fuga o inimigo. Tenho outras que são reforçadas e resistirão ao fogo, bem como ao ataque, e são fáceis de montar e desmontar. Conheço também os meios para queimar e destruir as do inimigo. Durante o sítio, sei como secar as águas dos fósforos e escadas para escalar muros e outras máquinas desse tipo. Se devido à altura do parapeito e à força do lugar ou ao seu tamanho for impossível reduzi-lo por meio de bombardeio, conheço os métodos para destruir qualquer cidadela ou fortaleza, até as construídas em rochas. Fazendo um parênteses, né, ele chegou a desenhar
projéteis com explosivos dentro. E ele ficou com medo, né? Se eu disparar um projétil com explosivo dentro, através de um canhão convencional, esse projétil poderia explodir dentro do canhão. Então ele projetou um canhão a vapor. E para operar esse canhão a vapor, ele teve que estudar as propriedades do vapor. Ele imaginou um dispositivo para estudar a dependência de pressão, volume e temperatura do vapor. Continuando a carta, tenho também modelos de canhão que são práticos e fáceis de transportar, com as quais posso lançar pedras de modo que essas parecem cair do chão, cair como chuva, e cuja fumaça mergulhará o inimigo em terror para seu grande dano e confusão. A carta continua. Onde o bombardeio fracassar, posso construir catapultas, manganelas, traboque e outras máquinas inusitadas de maravilhosa eficiência que são de uso comum. Em resumo, qualquer que seja a situação, posso inventar uma infinita variedade de máquinas, tanto para ataque como para a defesa. E se a batalha for travada no mar, tenho máquinas muito eficientes, tanto para ataque como para defesa, e naus que resistirão até mesmo ao mais pesado fogo de canhão. Ele tinha idealizado snorkel, escafandro, como todo mundo já conhece, navios com casco duplo, para que se o inimigo atacasse, o navio não afundasse. Farei veículos cobertos, seguros e inacessíveis, que penetrarão nas fileiras inimigas com sua artilharia e destruirão as mais poderosas tropas. A infantaria poderá seguir sem encontrar obstáculo ou sofrer baixas. Em tempo de paz, acho que posso dar satisfação perfeita e me igualar a qualquer homem na arquitetura, no projeto de prédios públicos e particulares, ou a transportar águas de um lugar para outro. E se qualquer dos itens acima mencionados parece a qualquer um impossível ou pouco prático, estou pronto a dar demonstração na sua instalação militar, ou em qualquer lugar que seja do agrado de Vossa Excelência, a cuja disposição eu me coloco com toda a humildade. Todas essas figuras que eu ilustrei, essa carta do Leonardo, foram desenhados, né, ou projetados por Leonardo, no mínimo 20 anos depois. Ele não tinha nada disso, porque ele tinha 30 anos quando ele escreveu essa carta ao Ludovico, né? Então, não há evidências de que essa carta foi enviada. Mas essa carta existe, a cópia está aí, né? E é uma das poucas escritas do Leonardo que não está de modo espelhado. Quem foi Leonardo da Vinci? Né? Por ser filho de pais não casados, o pai dele não conseguiu matriculá-lo formalmente, né, numa escola. Então, o que o pai dele fez? Ele pagou ao Verrocchio para aceitá-lo como aprendiz. Aí começa a primeira, né, felicidade, na minha opinião, né, do Leonardo. Por quê? Né, porque eu pessoalmente, né, não só eu, mas alguns autores, né, alguns biólogos, também não traduzem, né, eles colocam bottega de Verrocchio. Né? Tem gente que traduz isso como ateliê do Verrocchio, oficina do Verrocchio. Né? Então existem vários termos para designar esse local, mas era mais do que isso. Né? O bottega do Verrocchio era o lugar onde o pessoal fazia happy hour. Né? Então no fim da tarde, lá se juntavam pessoas, começavam a beber e conversar. Né? Eu já ouvi dizer que botequim, boteco, né, parece-me que tem origem nessa palavra botega, porque é lá que o pessoal fazia o happy hour. Era lá que os mercadores que traziam as obras dos pensadores gregos, né, se reuniam para conversar. Então Leonardo, né, na sua juventude, ele ficava ouvindo essas discussões sobre filósofos gregos, né, após o horário normal de trabalho. Né? Então, embora ele não tenha frequentado escolas formais, né, ele teve esse aprendizado não só nas artes, né, artes manuais, mas também essas conversas, né, que travavam nesse boteco. Segundo os historiadores, ele teve uma infância bastante infeliz, né, porque dizem que ele via a mãe passando com seus 2 irmãos pequenos pela cidade, e